No cruzamento de 3 continentes, aninhado entre o Mar Mediterrâneo e o deserto da Arábia, encontra-se Israel. Uma pequena nação com uma história colossal, moldada por milênios de impérios, religiões e culturas entrelaçadas. É a terra onde os antigos israelitas prosperaram, onde Jesus de Nazaré caminhou e onde o Islã encontrou um de seus locais mais sagrados. Por séculos, a diáspora judaica manteve viva a chama de retornar a Sion, sua terra ancestral. Essa aspiração, alimentada pela fé e pela memória coletiva, finalmente se concretizou no século XX. Em 1948, após o horror do Holocausto, o Estado de Israel renasceu das cinzas da história. A história de Israel é uma tapeçaria rica e complexa. É uma história de triunfo e tragédia, de fé inabalável e de perdas inimagináveis. Compreender a história de Israel é essencial para compreender a alma do país e de seu povo. O nascimento do Estado de Israel em 1948 foi um evento monumental. Marcou o fim de 2 milênios de exílio judaico e o início de um novo capítulo na história do povo judeu. Mas a alegria da independência foi rapidamente ofuscada pelo conflito. Os países árabes vizinhos, se opondo à criação de um Estado judeu, lançaram uma guerra contra o recém-formado Israel. Apesar de estar em menor número e mal armado, Israel emergiu vitorioso, expandindo seu território além das fronteiras originais estabelecidas pela ONU. Este conflito marcou o início de um ciclo de guerras e negociações que continuam a moldar a realidade de Israel até os dias de hoje. A busca pela paz e a coexistência com seus vizinhos árabes continua sendo um dos maiores desafios de Israel. Apesar de seu tamanho diminuto, Israel possui uma variedade geográfica impressionante. Do deserto árido do Negev, no sul, às colinas verdejantes da Galileia, no norte, a paisagem de Israel é incrivelmente diversa. O Mar Morto, o ponto mais baixo da terra, oferece uma experiência única com suas águas ricas em minerais. O Mar da Galileia, fonte vital de água doce, é reverenciado por sua importância histórica e religiosa. O clima de Israel é igualmente variado. Os verões são quentes e secos, enquanto os invernos podem ser frios e úmidos, com neve nas regiões montanhosas. Essa diversidade climática se traduz em uma variedade de flora e fauna, tornando Israel um paraíso para os amantes da natureza. Section 4. Mosaico de culturas. A diversidade israelense. Israel é uma nação jovem construída sobre alicerces antigos. É um caldeirão de culturas, línguas e tradições, um reflexo de sua história única e complexa. Judeus de todo o mundo, da Europa Oriental à Etiópia, do Iêmen à Argentina, encontraram um lar em Israel. Essa diversidade se manifesta em todos os aspectos da vida israelense, da culinária à música, das artes à política. Árabes israelenses, que compõem cerca de 20% da população, também contribuem para o rico mosaico cultural do país. Essa mistura vibrante de culturas cria um ambiente dinâmico e em constante evolução. No entanto, também apresenta desafios únicos para a construção de uma sociedade coesa, em meio a diferentes narrativas históricas e aspirações nacionais. Section 5. Fé e tradição. O pulsar espiritual de Israel. Israel é o berço de 3 das maiores religiões monoteístas do mundo: judaísmo, cristianismo e islamismo. Jerusalém, a cidade sagrada, é um ponto focal de fé e um ímã para peregrinos de todo o mundo. Para os judeus, Jerusalém é o lar do Muro das Lamentações, o último vestígio do Segundo Templo, e o Monte do Templo, o local mais sagrado do judaísmo. Para os cristãos, Jerusalém é a cidade onde Jesus foi crucificado e ressuscitou. Para os muçulmanos, Jerusalém é o local onde o profeta Maomé ascendeu ao céu.
A presença de locais sagrados e a diversidade religiosa em Israel criam um ambiente espiritualmente carregado. A fé permeia a vida cotidiana, influenciando costumes, feriados e até mesmo a política. Section 6. Inovação em meio à adversidade. A economia israelense. Apesar dos desafios geopolíticos e da falta de recursos naturais, Israel se tornou uma potência econômica e tecnológica. Conhecida como nação startup, Israel possui o maior número de startups per capita do mundo, atrás apenas do Vale do Silício. A inovação israelense abrange uma ampla gama de setores, de tecnologia agrícola à segurança cibernética, de dispositivos médicos a energias renováveis. Essa cultura de inovação é alimentada por um forte sistema educacional, investimentos maciços em pesquisa e desenvolvimento e um espírito de criatividade e empreendedorismo. No entanto, a economia israelense também enfrenta desafios. O custo de vida é alto, a desigualdade social está aumentando e o conflito com os palestinos continua a ser um dreno para os recursos do país. Section 7. Olhando para o futuro, desafios e esperanças. Israel entra na terceira década do século XXI, enfrentando um futuro incerto. O conflito israelense-palestino continua sem solução, lançando uma sombra sobre a região. A polarização política interna, alimentada por divisões socioeconômicas e visões divergentes sobre o futuro do país, representa outro desafio significativo. No entanto, em meio a essas dificuldades, o povo israelense mantém sua resiliência, criatividade e determinação. A busca pela paz, a paixão pela inovação e a crença inabalável em um futuro melhor continuam a guiar o caminho de Israel. O futuro de Israel permanece incerto, mas uma coisa é certa: esta pequena nação no cruzamento da história continuará a cativar o mundo com sua energia vibrante, espírito inovador e busca incessante pela paz.